Olá, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, do meu primeiro relacionamento com um narcisista com traços fortíssimos de psicopatia e pedófilo. Eu já nasci num lar totalmente disfuncional, com pai alcoólatra, narcisista, muito agressivo, que eu digo que é o meu pior abusador, né? Não sexualmente. Sexualmente ele nunca abusou. Mas o meu pior abusador da minha vida toda, porque era um atrás do outro, foi meu pai. Mas hoje eu vou falar do meu primeiro relacionamento com marido, né? Namorado, marido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Em outro dia, eu conto a história da minha infância, o sofrimento da minha infância, da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos menores, mas quem sofreu mais foi eu e a minha irmã depois de mim. Tá, vamos lá. Eu fugi de casa com 17 anos, pensando eu que ia fugir do meu abusador, que na época eu não sabia o que era narcisista. Por isso que eu falo em narcisismo, que eu tenho 50 anos, eu convivo com eles há 50 anos. Porque a gente tem que se afastar deles, mas não é fácil se afastar de quando é marido, é esposa, é namorado, é namorada. Mas quando é pai, o que você vai fazer? Tá, mas vamos lá. Então, eu fugi de casa com 17 anos para ir morar com esse abusador, que eu já namorava há um ano, com esse psicopata. Que até então se mostrava, nossa, a pessoa mais perfeita do mundo, a pessoa que olha, nossa, por que que ele é ruim assim? E não sei o quê, e não sei o quê, me tratava bem minha mãe, para todo mundo achar que ele era um lorde. Até que uma mulher que conhecia ele falou alguma coisa, e eu e a minha mãe ficamos super bravas, que onde já se viu ela falar isso dele e tal, ela tava com inveja, porque eu já estava namorando e a filha dela não, crescemos da mesma idade, não sei o quê, não sei o quê. Ela estava tentando me alertar, mas eu não quis saber. Fugi de casa e fui morar com ele. A gente morou de setembro até janeiro, ali perto da casa dos meus pais. Que fugi meus pais moravam em um sítio e ele morava numa fazenda de um primo dele. Fui morar em uma casa de pau a pique. Não sei se vocês sabem o que é isso. É cortar vara e colocar assim uma no ladinho da outra e pregar com prego quando tem, e quando não tem, amarra com cipó, que era o meu caso, e coberto com uma coisa chamada papelite, que no Paraná tem muito. Compram uns quadrados assim bem grande, uns quadrados acho que de 2 por 2 metros, e vai cobrindo a casa. Ele é um material de caixa de leite. Então, se você colocar aquela parte que fica o leite dentro, para fora, quando chover, não molha dentro. Era coberto com aquilo. A cama também era com vara, colocado duas estacas assim, uma vara assim, e colocado uma vara, e em cima um colchão de palha. Aquilo machucava todas as costas, mas para mim estava bom. Eu não estava sendo humilhada daquele jeito que eu era em casa, desde que me conheço por gente, né? E para mim estava bom. Só que a gente morou ali de setembro até janeiro. Quando foi em janeiro, a gente veio morar em Guarapuava, isso no Paraná, na cidade que morava a mãe dele, porque todos nós somos de Palmital, Paraná, tanto eu quanto a família dele. Num sítio, não da cidadezinha de Palmital, mas é de Palmital, Paraná. E a gente veio morar em Guarapuava. Ele foi trabalhar de servente com o irmão dele e eu de doméstica. Ali até não demonstrava tanto. Até ali não demonstrava tanto o narcisismo, a psicopatia. Até ali conseguiu esconder. Porque a máscara eles não conseguem esconder pelo resto da vida. E a gente morou ali uns meses. Não foi muito tempo. Depois a gente veio para Santa Catarina, onde eu moro até hoje. A cidade que eu moro é Brusque. Estou falando as cidades reais, nomes reais, né? Meu nome é Hortência, sou criadora do canal, porque é minha história. Quando é a história dos outros, eu não conto cidade, eu não conto, né? Mesmo que já venha com o nome trocado, eu ainda troco. E quando a gente veio para Santa Catarina, já morava um irmão dele aqui, um outro irmão, não aquele que ele trabalhava lá. E aquele irmão dele aqui, que ele morava aqui, tinha meio que criado ele, né? Levado para morar com ele, que a mãe dele teve 12 filhos. E esse que já morava aqui,
era o mais velho. E ele era um dos mais novos, mas depois dele teve ainda teve 4. Então ele não era o mais novo. Aqui que eu fui perceber que ele botou as garras fora. Eu fui trabalhar de doméstica. Quando eu comecei a trabalhar doméstica, no primeiro mês já não veio o costume das mulheres. Eu falei para a mulher. Aí ela deixou eu ficar trabalhando, pediu se eu não ia, perguntou se eu não ia, então, colocar na justiça quando a criança nascesse, porque a gente tinha combinado que ela não ia me registrar. Ela é dona de uma farmácia num bar chamado Dom Joaquim, aqui em Brusque. E assim foi. Quando eu já estava bem barriguda de sair, mas ali os abusos já começaram. Ele já começou a beber muito. Depois eu fui descobrir que ele já era alcoólatra, ó, anos antes de me conhecer. Só que ele escondeu por um tempo. Quando ele veio morar ali, com o irmão dele e a cunhada, a mulher que morava com o irmão dele, que não era a esposa ele tinha abandonou a esposa lá em Guarapuava com 3 filhos e nunca deu um centavo de pensão, o irmão dele. Os dois eram alcoólatras, tanto a mulher quanto o irmão. E ele já foi na mesma vibe, porque já era, né, familiarizado com aquilo. E ali já começou. Eu com a barriga enorme para ganhar neném, ele me deixou lá sozinha, me deixava lá sozinha. Não tinha parente, não tinha ninguém. E ia pras festas com o irmão dele. Chegavam de noite, podres de bêbado. E chegava todo dia podre de bêbado. Porque quando ele vinha do trabalho, em vez de ir pra casa, ele já chegava numa cancha. Até esse homem, já dono da cancha, já é falecido. O filho dele que toca. Não vou dizer o nome porque não veio ao caso. O filho dele continua tocando. Essa cancha existe até hoje. E a minha filha já tem 30 anos. Eu estava grávida na época. Ela já vai fazer 31 em fevereiro próximo. Quando a minha filha nasceu, ele disse que filha dele não ia para creche de jeito nenhum. Que ele ia pedir pro meu pai para mandar uma das minhas irmãs para morar com nós e cuidar da menina. Ele pagava, nunca pagou. Eu que dava o que eu podia para ela mandar para a mãe lá, porque a mãe vivia num sofrimento. Quando ela veio morar comigo, daí que eu dava aquele, não era um salário, porque eu trabalhava no hotel, então de camareira, ou na lavanderia, ou na limpeza, onde a governanta mandasse naquele dia eu ia. E eu dava, conforme eu podia para minha irmã, ela mandava para a mãe. Pelo menos dava para comprar açúcar, trigo, essas coisas que nunca dava, porque o meu pai não comprava, que em outro vídeo eu vou contar o porquê que ele não comprava. Porque é a mania de grandeza dele, né? Mas por que ele quis chamar a minha irmã? Porque ele queria que viesse a mais nova, que era novinha, né? Ele todo frescão. Vocês já imaginam, né? Falei que ele é pedófilo. E tá. Sofri muito no bar chamado Cedrinho. Porque quando a gente mudou lá de Dom Joaquim, que a gente morava lá, o dono era o patrão dele. Ele deu a meia água pra gente levar, de madeira. Montamos aquela meia água na terreno do irmão dele, aquele alcoólatra lá. E se mudamos morar ali no Cedrinho. Ali no Cedrinho que piorou, porque era mais perto dos bares, mais perto das canchas. Os domingos eu tava sozinha em casa e ele... E daí viemos morar aqui no Paquetá, que eu moro até hoje nesse bairro. Compramos um terreno, viemos morar aqui. E daí já moravam minhas 2 irmãs comigo, porque uma veio para cuidar da menina e a outra veio, perguntou se podia vir morar e ajudava, né, nas despesas para trabalhar, porque não tinha, na roça não tinha futuro. Já moravam minhas 2 irmãs comigo. Meu Deus. E nós ficamos 6 meses que nós não tinha energia dentro de casa. Porque a prefeitura estava demorando muito para liberar. Porque compramos um terreno tudo enrolado, muito enrolado, mas eu não vou te explicar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então a gente ficou 6 meses sem ter energia, morando assim com vela. Não dava para comprar muita carne, porque não tinha de guardar e tal. Para vocês terem uma ideia, ele pegava a vela acesa e saía assim, ó, de noite, procurando coisinha fora do lugar para encher o saco. Dizia que nós só ficava escorneada no sofá, deitada, e não fazia o serviço dentro de casa. Mas por que ele não fazia se não estava bom? E olha como eu era bobinha. Também uma menina, 20 anos, que eu engravidei com 18, tive com 19. Ele não me ajudava, ele só pagava a luz e a água. E era uma mixaria, porque nós só tínhamos uma geladeirinha velha.
Isso depois que a gente conseguiu a energia, né? Porque 6 meses a gente não tinha. Quando a gente conseguiu a energia, só pagava a energia e a água. E não me ajudava a fazer compra para casa, nem pagar as prestações, porque fui comprando móveis, né, de pouquinho, e nem pagar a minha irmã aquele pouco que ela tinha que receber para mandar para minha mãe. E eu ainda dizia assim, comprava um frango e dizia assim para minha irmã, faz mais essas escadeiras para nós, as costas do frango, né? E coloca as coxas na marmita para ele levar. Ele trabalhava de servente, de pedreiro. Olha a burrice. Um narcisista judiava de nós, não ajudava em casa, gastava todo o dinheiro dele lá na mulherada, e eu ainda dizia que era para apoiar as coxas. Pôr as coxas na marmita dele. Como a gente é burra, como a gente vai depois aprendendo com o passar do tempo, né? E começava a me acusar que eu tinha amante no hotel que eu trabalhava. Era um hotel bem grande, o maior da cidade, bonito. Trabalhei lá 12 anos. Nunca tive amante lá, nunca tive amante. Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus. Mas as pessoas julgam os outros por si. Quando foi um tempo, a gente foi parar na delegacia porque ele mexeu com a menina da vizinha. Por isso que eu digo que ele é pedófilo. Eu não digo baseado em mim. Eu digo porque eu tenho certeza. Porque aconteceu coisas. Tem como provar. Tá o nome dele na delegacia, ficou lá. Porque teve audiência, teve tudo, né? Então, se ele ver esse vídeo e querer dar uma de macho pra cima de mim, eu já sou casada há 22 anos com outra pessoa. Graças a Deus. Tá lá sozinho. Nem a filha, que é minha filha, vai visitar. Não suporta. Porque o que ele fazia? Quando ele fazia uma coisa errada que eu queria me separar, porque eu queria me separar, mas eu estava presa psicologicamente. Ele dizia assim, não faz isso pra mim, nega. Me chamava de nega. Só apelido carinhoso, porque me tratava mal pra caramba. O sexo é uma porcaria. Nunca cheguei lá uma vez. Em 10 anos junto. 11 anos ao todo, né? Pra vocês terem uma ideia da porcaria que era. Ai, não faz isso ainda. Se você fizer, vai acontecer aqui dentro da casa. Que ia se matar dentro da casa. Tá se matando até hoje. Faz chantagem que vai se matar. Esse tempo botou fogo dentro do apartamento dele. Porque ninguém mais acredita. Então vai aumentando o grau de... O grau vai aumentando. Quando ele só dizia que ia se matar, eu acreditava e ficava. Mas teve uma época que eu não acreditava mais. Daí ele começou a pegar e chamar carro, os vizinhos, que não tinha carro, chamava os vizinhos de carro, levar ele no hospital, para que ele estava passando mal. O negócio vai aumentando. O narcisista é assim, se ele faz uma coisa errada, ele quer imediatamente culpar alguém por alguma coisa, para tirar o foco daquilo que ele fez e colocar na outra, para esquecer aquilo que ele fez, que ele não quer ser desmascarado. Ele é narcisista oculto. Me traía torta e direito. Só descobri depois que ele foi embora de casa. Mas foi embora de casa com intenção de voltar. Ele não foi porque foi. Daí vieram me contar que quando ele saía para ir pagar a energia, depois que a gente teve, porque 6 meses a gente não tinha. Ele saía de manhã, eu via que ele saía de manhã e vinha de noitinha. Eu dizia, onde é que você estava? Que foi pagar a energia e veio até agora. Ia pagar na lotérica, fica aberta até meio-dia. Eu tava por aí, campeando do serviço. Se campeando é procurando, né? Coisa de paranaense campeando. E eu acreditava, né? Nem ia atrás, nem vasculhava nada, porque a gente julga os outros por si, é bobinha, né? Depois que eu fui descobrir. Ele ia na casa de um amigo dele, que sempre teve uns carros velhos, e inventava alguma coisa. Ah, fulano, me leve lá, eu quero mandar arrumar minha bicicleta, quero isso, eu quero aquilo. A mulher desse cara odiava ele, porque já sabia o que ele ia chamar o marido dela para onde que eles iam. Mas eu não sabia. Só depois que eu fiquei sabendo. E era para ir lá pra mulherada. Ele ia pra lá de dia. Por isso que eu nunca desconfiei. Por isso que eu nunca descobri. Ele ia pra mulherada de dia. Por isso que ele não me ajudava em casa. Ele tinha que deixar todo o pagamento dele lá. E sempre humilhando nós dentro de casa. Sempre humilhando. Nas festinhas de família, assim, nos aniversários, na rua, assim, que as pessoas convidavam nós pra ir. Nem sei por que eu ia. Só pra ser humilhada. Chegava lá, ele já ia bêbado, que tava sempre bebendo. Chegava lá e começava a dar em cima das meninas de 13, 14 anos.
E daí ficava irritado, porque elas não davam bola, ficava irritado e começava a me agredir. Pega a reta! Vai dar culpa de diabo! Isso ele dizia pra mim na festa. Ai, não sei por que eu ia pra ser tão humilhada. Mas vamos ao de quando ele foi embora aí. Porque se eu for contar tudo que ele fez, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Ele foi embora porque nesse dia de noite, numa sexta-feira à noite, ele foi com outro amigo dele, não esse que ele sempre ia. Num lugar, não vou dizer o nome porque, né? Muito caro. Um lugar da mulherada muito caro aqui na cidade. Não era nessas relé que ele ia antes, no sábado de dia. Ele falou pra mim e pro meu pai, falou pro pai, compadre, concreto não pode parar, concreto não pode dar emenda. E a gente acreditou. Quem é que vai concretar um muro de madrugada só em 2? Só ele e o amigo dele. Mas acreditei. Eu só fui desconfiar porque estava saindo para trabalhar. Aqui tem muito disso, muita fábrica que trabalha das 5h30 da manhã às 10 e das 10 às 5 da manhã. E essa minha amiga trabalhava das 5h30. Ela estava saindo para trabalhar, eles estavam chegando de táxi. E aí ela comentou com a minha irmã, mas sem pretensão nenhuma. Ela falou assim, o Beto e o Juscelino, o Beto e o Walter estavam chegaram de madrugada de táxi. Mas não era o Beto e o Walter, era o Walter e ele. O Jacir. Meu ex. Eu botei ele contra a parede. Aí ele queria um dinheiro. Daí ele confessou que tinham ido no lugar, mas ele não confessou que tinha ido lá na mulherada. Ele falou que tinha ido jogar um negócio de jogar bote, que ele tinha perdido todo o dinheiro lá e perdeu o documento, e a pessoa que achou queria R$200 para devolver. Naquela época, né, gente, mais 23, 24 anos atrás. Tudo mentira. Pediu emprestado pro meu pai não tinha. Pediu uns trocos que eu tinha guardado, eu não dei. Falei, não vou dar. Daí um dia eu tava, que isso mesmo? Que merda mesmo? Claro, porque ficou o documento dele preso lá. Se ele não fosse lá pagar e retirar o documento, vinha aquele segurança e quebravam no meio. Eu sei disso porque muitas vezes eu cheguei para trabalhar, muitas vezes eu ia das 5h30 no meu serviço lá no hotel e tava aquele segurança lá, grandão, sentado no sofá esperando os clientes sair para fazer check-in para ir embora. Para cobrar cliente que foi lá, gastou demais e fugiu. E eles iam atrás. O que ele fez? Ele foi no serviço dele e pediu a conta. Ele era registrado de servente de pedreiro. Mesmo pedindo a conta, tem aquele pouquinho, né? Um pouquinho de décimo, um pouquinho de férias, um pouquinho disso, um pouquinho daquele. Para pagar lá e não passar a vergonha de segurança vir atrás. Mas o que ele inventou pro meu pai? Ele tinha que tirar o foco da coisa errada. Ele fez uma merda muito grande. Então ele tinha que inventar uma coisa muito grande. Ele foi lá e falou pro meu pai que ele estava indo embora de casa porque a minha irmã estava namorando escondido. Tipo, meu pai pensar, nossa, o compadre é um homem muito respeitoso, nem aceita que ela namora escondido, veio me contar e vai embora de casa, porque as minhas duas irmãs continuaram morando comigo. E nessa época a mãe e o pai, eu esqueci de comentar, em 99 eles vieram morar para Brusque também. Minha mãe já faleceu faz 4 anos, meu pai tem 87 anos, é vivo ainda, mora aqui pertinho. Ele queria isso, ser idolatrado, bajulado e não sei o que, ele queria tirar o foco daquele erro que ele fez e colocar o foco no erro, mentindo que estava indo embora porque minha irmã namorava escondido. Mentira! Ele estava indo embora na casa da irmã dele, Navegantes, uma cidade pertinho daqui, vocês podem pesquisar no mapa. Ela trabalhava na FEMEP, uma firma chamada FEMEP, vocês verem que é tudo verdade, pode pesquisar. Ele estava indo embora por isso, que ele não queria passar vergonha. Então, se ele pedisse a conta, tá. Daí ele mentia pro pai, lá ficava uns dias, o pai ia ficar contra tudo, essa barbaridade na cabeça doente dele. E ele ia sair por cima da carne seca. E ninguém ia descobrir o que ele fez. Só que ele se ferrou. Porque quando ele saiu de casa, uma amiga minha, irmã desse que foi com ele pra mulherada, falou assim, ó, pra mim, aproveita, vai na delegacia, registra um BO por abandono de lar e registra no cartório. E pede separação de corpos, que ele não pode mais entrar. E foi o que eu fiz.
Mas se arrependimento matasse, esse homem afundou os carreiros, tentando voltar. E tentando voltar. Não quis mais nem saber. Eu tava um passarinho preso numa gaiola. Acho que quando eu conseguir sair, eu ia voltar. Agora tá lá. Sozinho. Não deu certo. Passou 3 depois de mim. Ninguém dá certo. Porque não muda. Narcisismo, psicopatia, tem cura? Não. Mas tem tratamento. Só que ele se trata no CAPS. Tem o CAPS aqui na cidade. Ele se trata para depressão, se tem depressão. Vive fazendo chantagem que vai se matar. Vive mandando a irmã dele ligar para minha filha e vai ir lá porque ele vai se matar. Esse tempo cortou o braço com uma faca de serrinha. Quem quer se matar vai cortar com uma faca de serra. E se internou no hospital. E daí a irmã dele mandou um áudio para Michelle ir lá. Que o pai dela tinha se internado. Ela nem deu bola aí, porque sabe que é mentira. Se uma pessoa está precisando, a gente vai. Agora, se é mentira, a gente não vai. Ficou, então, no pronto-socorro. No pronto-socorro não dá para dormir, não dá para nada, porque a luz acesa o tempo inteiro. Conversa o tempo inteiro. Vai para lá e vai para cá o tempo inteiro. E deixaram ele ali. Por que não colocaram no quarto? Porque não tinha ninguém para ficar. E eles, para não ter responsabilidade, porque eles não sabem que era mentira, que ele não ia se matar. Eles não sabem que é essa chantagem, que é tudo mentira. Na hora que ele ganhou alta, teve que vir embora a pé. Eu passei ali na frente do mercado, ele ali sentado, 4 horas, 7 horas da noite, meu cunhado passou lá, ele ali sentado. Depois fui descobrir que estava sentado ali, porque até descalço foi. Tava esperando refrescar o tempo, refrescar um pouco, para ele continuar andando. E não contente que aquela menina não foi ficar com ele lá, ele esperou um mês e pouco e botou fogo no apartamento. Aí mandou os bombeiros que só ia pro hospital se a filha viesse aqui. A menina ela trabalha desde os 13 anos. Daí a irmã dele ligou pra mim. Ai, Hortência, disse pra Michelle vir aqui porque pegou fogo no apartamento dele e estão os bombeiros esperando ela chegar. Eu falei, a minha filha não vai, ela tá trabalhando, eu não vou incomodar ela no trabalho. Mas ela tem que vir, que eles estão esperando ela. Eu falei, ela não vai. Olha, se uma pessoa tivesse tão mal, vocês concordam comigo, se tivesse tão mal, que bombeira que fica esperando uma menina sair do centro da cidade e vir lá, que dá uns 12 quilômetros. Ia pegar e levar de uma vez? Por causa de chantagem, ele quer ser idolatrado de qualquer jeito. Até fogo no apartamento bota pra ser idolatrado, pra ser adorado, pra ser o centro da atenção, quer ser sempre o centro dessa atenção. Mas a minha atenção e a da minha filha não chama mais, né? Já sabemos. Mas demorou. Eu sofri. Perverso, sabe? Narcisista puto, com traço de psicopatia, pedófilo e perverso. Daquelas pessoas que gostam de ficar até botando fogo em animais. Moendo carga de vidro e botando para animais. Para vocês terem noção da perversidade da pessoa. E essa é um pouco da minha história. Depois eu conto em outro vídeo, eu vou fazer desde que eu nasci. Porque não dá para fazer um vídeo só, é grande demais. E você que tem uma história parecida ou diferente, manda no meu e-mail, no meu WhatsApp, que eu vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história aqui no canal. Tá bom? Desculpem o vídeo ter ficado um pouco longo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.